Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana e horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10.000 unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. E aí, tá ligado? Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Acorda Vascaíno, nessa segunda-feira, começando a semana com muita coisa ligada ao Clube de Regatas Vasco da Gama e pedindo para você que ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, deixa o like nesse vídeo que é importante e compartilhe para chegar a outros vascaínos. Como é que compartilha? Copia o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, chama todo mundo, chama a rapaziada, é só copiar o link e colar lá para a rapaziada poder também assistir os nossos conteúdos aqui no canal Atenção Vascaínos. Semana que começa e promete ser quente, tem jogo quarta-feira contra o Flamengo, ontem o Vasco acabou empatando com o Nova Iguaçu e no fim de semana tem jogo contra o Boa Vista lá em Bacaxá. Mas olha, salve torcedor vascaíno, você que não conhece ainda a plataforma da 7kBet, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Aqui a gente fala de Vasco, mas também traz novidades. E essa é grande. A 7kBet entrou em campo com o canal para elevar o nível da diversão e da confiança. Quer vantagem? Tem muitas, super odds, saque instantâneo, cashback de até 25%, jogos variados e suporte 24 horas. É tudo transparente e seguro, do jeito que o vascaíno merece. Mas quer ficar atento ainda mais? É só para maiores de 18 anos e sempre com aquela responsabilidade. Quer conhecer? Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aí na tela e descubra o mundo da 7kBet, a sua bet de verdade. Inclusive, eu vou deixar o QR Code da 7kBet aqui do meu lado e também do LivePix, que você pode fazer a sua doação para manter o trabalho que é feito aqui. Também é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai ser direcionado ao site do LivePix e pode fazer a sua doação aqui para o canal Atenção Vascaínos e também mandar uma mensagem para a gente. Vamos começar falando um pouquinho. Ontem o Vasco empatou com o Nova Iguaçu em 0-0. O técnico Fernando Diniz colocou muitos jogadores reservas, praticamente o time inteiro, só o Léo Jardim como titular no jogo de ontem. Depois, durante o jogo, o Andrés Gomes, titular do time, entrou na partida, até tentou ali fazer o gol, mas acabou não acontecendo e o Vasco ficou apenas no empate com o Nova Iguaçu em 0-0. Agora, o Vasco joga quarta-feira, 9h30 no Maracanã contra o Flamengo. Para o Vasco é a terceira rodada. Para o Flamengo é o quarto jogo na competição. Então o Vasco precisa vencer para chegar aos 10 pontos e afundar ainda mais o Flamengo, que nesse momento é o pior time do campeonato com apenas 1 ponto. É o lanterna da competição, lanterna do grupo e lanterna da competição no geral. Vencer o Flamengo na quarta-feira será importante para o Vasco, não só avançar na própria tabela de classificação do Grupo A, chegaria a 7 pontos, estaria ali brigando com Volta Redonda pela liderança, mas também afundaria o seu rival, que está começando essa competição com o time sub-20, com jogadores menos experientes. Tomara que quarta-feira o Vasco consiga vitória, independente de qual time o Flamengo for escalar para essa partida. Eu quero falar um pouco aqui nesse Acorda Vascaíno sobre o que aconteceu ontem, com o Verratti se despedindo. Obrigado, Verratti. Parabéns por tudo que você fez do Vasco, que você tenha uma carreira muito bacana lá no Cerro Porteño. Você sempre orgulhou muito o torcedor do Vasco quando vestiu. Não tinha uma técnica apurada, mas tinha muita vontade, muita entrega, gols importantes, gol que tiraram o Vasco de rebaixamento em 2023, que colocaram o Vasco na semifinal em 2024 da Copa do Brasil e que levou o Vasco à decisão da Copa do Brasil também em 2025. Obrigado por tudo, Verratti, mas agora é página virada. Quem poderia ser página virada no Vasco, até porque o Admar Lopes
em coletiva de imprensa, disse que a negociação estava já concluída entre Vasco e outro clube do Brasil para que o David deixasse o clube. Só que o próprio Edmar falou, depende do jogador e seu staff aceitarem a proposta do time que estava querendo ele, e segundo a nossa apuração, era o Vitória da Bahia. E aí, cara, ontem, consultado pelo canal Atenção Vascaínos, o empresário do atleta André Cury deixou claro, David continua no Vasco, pelo menos nesse momento, até porque o Vasco perdeu o Verratti, tem essa situação referente ao Ryan, que já já a gente vai falar sobre isso, mas o David foi um jogador até ontem, para mim, um dos principais jogadores do Vasco, os dos únicos que se salvaram na partida de ontem contra o Nova Iguaçu. Então o David, em princípio, fica no Vasco, pelo menos até o final do contrato, ele que é um jogador do próprio Vasco. Vamos ver aí o que vai acontecer, se ele vai ser negociado ou não, mas em princípio o próprio empresário dele disse para a reportagem do canal Atenção Vascaínos que ele fica no Vasco nesse momento. Outro jogador que está deixando o Vasco é o volante Juan Esforza. Esforza foi negociado por empréstimo ao Talleres de Córdoba da Argentina. Detalhe, o Vasco empresta por um ano, o Talleres vai pagar 1.800.000 euros, e aí, por esse empréstimo de um ano. Caso ao final do empréstimo o Talleres queira ficar em definitivo com o atleta, esse valor já faz parte do pagamento integral da compra de 50% do jogador. A gente não sabe qual o valor total, deve ser ali entre 3,5 e 4 milhões de dólares a transação que envolve em definitivo, caso o próprio Talleres queira fazer a opção de compra ao final desse empréstimo. Outro jogador que a gente pode falar um pouquinho também aqui nesse Acorda Vascaíno é outro atacante do Vasco, que é o Ryan. O Ryan é o seguinte, torcedor, o Ryan recebeu uma proposta, ele e seu staff, do Bournemouth da Inglaterra. É um time que hoje é um 14º, 15º colocado, está quase do meio para baixo da tabela na Premier League, mas é um jogador que é um clube, perdão, que vende muitos jogadores para o mercado europeu e com valores altíssimos. São jogadores que são comprados normalmente jovens, se capacitam, fazem toda uma competição pelo Bournemouth e normalmente chamam a atenção de outros mercados, como o Real Madrid, como o próprio Manchester City, Arsenal. Eles vendem muitos jogadores lá. Então, o Bournemouth poderia ser uma ponte para o Ryan depois ir para um grande clube. Eles ofereceram 35 milhões para que o Ryan fosse em definitivo para lá, só que dos direitos do Ryan, o Vasco tem 70% e 30% são 20% do atleta e 10% do empresário. Então, assim, o Vasco tem apenas 70%. Se fechasse essa negociação em 35 milhões de euros, o Vasco ficaria em torno de 20 a 21 milhões, o que daria aproximadamente 150 milhões de reais para o Vasco. O Vasco acredita que possa fazer mais dinheiro com o Ryan, tanto que o Vasco só consegue liberar com tranquilidade o Ryan caso a proposta chegue a 50 milhões. O que fez o Bournemouth? Ofereceu 35 milhões agora e os outros 15 milhões em metas alcançadas pelo jogador. Só que o Vasco é aquele negócio, o Ryan pode conseguir as metas em 6 meses, 1 ano ou 2 anos, ou 3 anos. Então o Vasco só ganharia os outros 15 depois lá na frente. O Vasco não quer isso. Então, em princípio, o Vasco não vai aceitar essa proposta. Está sendo muito conversada porque a proposta pessoalmente para o Ryan e para o seu staff é muito positivo. São 5 anos e meio de contrato, ganhando em libras, morando na Inglaterra, ia fazer um contrato bom para o Ryan. Ia ser muito positivo para o jogador, seus familiares. Só que para o Vasco sairia perdendo nessa situação, porque perderia, para mim, o melhor jogador do time nesse momento e também não seria um valor tão satisfatório assim para a diretoria do Vasco. Então, o que acontece? O Ryan está sendo conversado, tentando convencer o Ryan de que ficar um pouco mais no Vasco seria importante para ele. Daqui a pouco tem convocação para a seleção brasileira, já há um lobby muito grande para que ele seja convocado, até porque hoje no Brasil é um dos principais top 3, vamos dizer assim, de atacante atuando no futebol brasileiro, chama atenção pelas características diferentes do que tem hoje os jogadores da seleção brasileira, altura, velocidade, habilidade, força física. Então é um jogador que já chamou a atenção do Carlo Ancelotti e quem sabe até ele possa ser contratado, possa ser
convocado, para a seleção brasileira nas próximas convocações. Isso aumentaria ainda mais a visibilidade do atleta, chamaria a atenção de outros clubes, até clubes maiores no futebol internacional. Vamos ouvir, vamos esperar qualquer situação, mas nesse momento o Vasco não deve aceitar essa proposta do Bournemouth. Mas aí já tem outros clubes também já de olho nesse atleta, outros grandes do futebol mundial, do futebol europeu, para tentar contratar esse atacante. E para fechar aqui esse Acorda Vascaíno, a gente vai falar muito sobre isso no Bom Dia Gigante, a questão do Brenner, jogador da Udinese. O Vasco, inclusive, já tem um representante na Itália, conversando com o clube italiano, junto com os representantes do atleta, que são os mesmos representantes do técnico Fernando Diniz. Então a gente fica na expectativa de que isso possa acontecer nas próximas horas, nos próximos dias. Há uma informação de que a questão salarial ainda está ali burocrática sobre a questão do agente com o jogador, com o clube do Vasco, qual seria o melhor salário, mas isso vai se resolver. Pode ficar tranquilo, torcedor. O Brenner vai ser jogador do Vasco. Eu não posso aqui garantir 100%, mas é muito provável que ele seja jogador do Vasco, até porque já foi feito um contato, ele já gostou do projeto do Vasco, quer voltar a jogar com o Fernando Diniz, quer voltar a jogar no Brasil, então dificilmente essa negociação não vai ser concluída nos próximos dias e Brenner será jogador do Vasco em 2026. Só que o Vasco agora vai ter que olhar um pouquinho mais para o setor ofensivo. Essa situação do Ryan, tomara que ele fique mais tempo. Essa situação do David é bem provável que ele continue no Vasco, pelo menos nesse momento agora em relação às negociações. E ainda tem a situação do Brenner chegar ao Brasil para assinar contrato. Aí o Vasco teria um ataque ali com Brenner, Ryan e Carlos Andrés Gomes, o Nuno Moreira, enfim, tem o Rohan Rojas, que fez a sua estreia ontem. Vamos ficar na expectativa. Daqui a pouco, às 10 horas, tem Bom Dia Gigante. A gente conta demais com a sua audiência no canal Atenção Vascaínos. 10 horas da manhã, estarei ao vivo. Flávio Dias disse que vai participar comigo para trazer algumas informações. Então, eu peço para você se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o like nesse vídeo, que é importante, e compartilhar para chegar a outros vascaínos. Grande abraço a todos vocês, ótimo restante de segunda-feira, ótima semana para você. Quarta-feira tem jogo contra o Flamengo e a gente vai falar muito isso também no Bom Dia Gigante e também trazer detalhes sobre essas negociações referentes a Ryan, a Brenner, a David, a Sforza e outros jogadores também do Vasco. Grande abraço a todos vocês, como eu disse, ótima segunda-feira. A gente volta daqui a pouco no Bom Dia Gigante. Tamo junto, valeu! Fui! Dinamite sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!